vou abordar um assunto que já é uma rotina nessa casa, mas eu tenho um motivo a mais para falar hoje. Eu tenho observado nos últimos 15 dias, vereadora Sônia Rainho, que há uma campanha na cidade bastante forte de determinados segmentos e que é a luta pela questão dos bares. Acho que é justo e acho que a pior coisa na política é alguém que se acovarda. E assim como na vida. Então, quero dizer que tem um projeto nessa casa, fiz um ofício semana passada, pedi aqui para o presidente pautar. Tem um editorial racista e discriminador do Diário de Osasco falando da buchada, que é uma falta de inteligência bastante grande. De qualquer maneira, eu quero dizer que eu senti, se o objetivo era me atingir, me atingiu. Né? Quero dizer que o nordestino em São Paulo, ele, com a sua mão de obra, com a sua inteligência, tem dado a sua contribuição à nação brasileira, não é? Inclusive, com Pernambuco buscando, derrotando os holandeses lá atrás. Portanto, quando alguém escreve com preconceito, é uma coisa muito ruim, porque o preconceito, ele pode ser racial, religioso, ele não contribui, e ele mostra que ele mexe com a alma do ser humano, mas mais que isso, ele mexe com o brilho das pessoas, com o sentimento. Não é razoável, né? Então, quero dizer aqui, quero ficar apenas no sentimento, porque eu poderia dizer que eu gosto de outras coisas, eu gosto de quibe, às vezes como até carne crua, mas esse não é o caso. Dito isso, a luta política aqui é a questão dos bares, e queria dizer o seguinte, que eu vou retomar com os donos do bares, há uma campanha orquestrada em alguns jornais, ao mesmo tempo, em alguns jornais, entrevista do secretário, etc, etc. E nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, queria fazer algumas perguntas. Esse assunto eu já debati demais ele. Mas eu queria então perguntar, tem alguém que está prejudicando o prefeito Emílio? A dúvida é deliberado ou não? Segunda coisa, porque as reclamações que chegam nessa casa, no gabinete de cada vereador, o pessoal sabe quem é. Não passa de 2 ou 3 nomes. Segunda coisa, eu pergunto quando é que vão fechar as casas daqueles que têm grande poder econômico. 2, já levantado aqui oportunamente pelo vereador Jair Assaf. Quando é que vão fechar os bordéis, que cada dia surge um novo nessa cidade? E aí eu faço 2 perguntas, sem querer baixar o nível. É porque essas pessoas utilizam esses espaços de lazer? É porque está legal? Aqui não tem nenhuma questão moral, senhoras e senhores, que não tenho nada com a vida de ninguém, nem sou fiscal. Mas se está ilegal, eu pergunto por que não fecha. Mais uma pergunta, é mais fácil tomar alface na esquina da senhora que tem idade de ser mãe do prefeito, mãe do vereador, mãe do secretário? Tomar o alface, o coentro? É mais fácil do que peitar o rico. Talvez, Sônia Rainha, seja mais fácil fechar o bar no Jardim Conceição, onde ocuparam uma terra para ter o teto para morar. É mais fácil. Porque não tem polícia, não tem parente delegado, juiz. E, sobretudo, a maioria são retirantes para sobreviver. Eu queria deixar essas perguntas. Mais ainda, voltar à pergunta. Se tem alguém próximo do governo que quer derrotar o governo. Queria terminar dizendo o seguinte, fácil, nós levamos, vereador Cláudio Pitero, todo respeito a Vossa Excelência, né, que é de um outro partido, nós levamos 26 anos para conquistar esse governo. 26 anos, vereador Nelson, Vossa Excelência que é líder. Eu acho que nós estamos jogando, como diz lá no Paraná, ou lá em Minas, contra o patrimônio. Não dá para continuar jogando contra o patrimônio.
Questão de ordem, vereador. Estando inscrito, eu queria passar uns 5 minutos para o companheiro. Devido ao tema ser muito importante, vereador Guimarães, Vossa Excelência pede mais 5 minutos. Eu agradeço a vereadora Sônia, agradeço aqui. Eu queria dizer aqui, do fundo da minha alma, que eu fico dividido, e essa é a pior coisa para o ser humano, para mim pessoalmente, é quando eu fico como lutador no ringue sem saber a distância de bater, o que é pior, levando muita bordoada. E a minha dúvida aqui, às vezes, vereador Nelson, a gente tem que sair do muro, porque a pior coisa para um político é ficar no muro. É melhor errar por convicção do que ficar no muro por conveniência. Nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, o prefeito Emílio precisa tomar decisão maciça. Precisa, não estou falando de secretário não, que não tem nada contra ninguém. Não, pelo amor de Deus, não diga isso. É preciso dar um break na fiscalização. É preciso fazer isso. É preciso fazer isso. Queria aqui pedir desculpa aos meus companheiros de partido, os aliados, mas não dá. Não é possível que o cidadão seja tão desinformado, porque eu não vou falar imbecil, porque é falta de decoro, é feio, para ir pedir documento onde ele sabe que não tem documento. Que é o caso que o Jair estava recebendo o pessoal da outra sessão aqui, e é o caso do Jardim Conceição. Eu pergunto, o que é que há, meu Deus? Será que eu que sou louco? Será que eu que estou errado? É incompetência ou maldade? Alguém precisa responder isso. Portanto, se é incompetência, precisa ser resolvido. Se é maldade, também. O parlamento tem pelo menos o espaço, o dever, a obrigação de falar, de não calar, porque senão é covardia. Nessa questão dos bares, que é um debate antigo, e que eu respeito aqueles que têm posicionamentos contrários, respeito, e também sempre deram o direito de eu fazer o debate. Eu queria dizer o seguinte, que a gente não pode fechar os olhos para o mundo. Eu evitei de falar um negócio até hoje, senhor presidente, e a mesa aqui, vereador Toniolo, vereador Jair, com respeito ao debate político. Diadema, que todos cantam em verso e prosa, que diminuiu a violência, porque fechou os bares, esquecem de todos os episódios que teve naquela cidade, inclusive o assassinato daquele companheiro que hoje completa, se não me engano, 6 anos. E tem uma certa intervenção da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, para recuperar a cidade. Desfavelamento e assim por diante. Mas eu queria falar aqui de um aspecto. O governo daquela cidade, vereador Cláudio Pitério, fez acordo com 2.800 donos de bares ilegais, que não tinham sequer um papel de pão para apresentar para a Prefeitura. Não tem inscrição, não tem planta, não tem nada. E aí, o que a Prefeitura fez? A Prefeitura disse o seguinte, olha, vocês não chiam por causa do horário, e eu não chio por causa do documento. É um pacto de convivência. Estou dando isso não, mas deve ter outro. Então é preciso saber que a gente não faz as coisas apenas da vontade. Lá teve esse pacto, mas ninguém fala. Então eu estou falando aqui porque quero retomar aqui com respeito o debate sobre a questão do comércio. O senhor presidente pautou o projeto. Espero que a gente combine a data da votação, porque eu quero ter o direito de avisar os interessados. No meu caso, eu vou avisar os proprietários de bares. E os colegas, que tem outras, né? Avisa os demais, avisa o outro lado, para que essa casa possa tomar a decisão corretamente. Sobre os bares, é isso. Estou fazendo um dossiê esta semana para levar para 250 bares, com o recorte dos jornais, e com o posicionamento das pessoas, né? Vou dar publicidade, vou ajudar. Da Fezabo, que se posicionou no jornal colorido, bonito. Fezabo essa, queria lembrar aqui que outro dia ela fez um jornal batendo no Emílio, que era candidato, vocês lembram disso? Agora ela fez um até simpático, defendendo lá, isso eu achei interessante. Batendo em você, batendo no Rubens, agora
mudou, agora é uma outra coisa, né? Então, eu queria dizer que nós vamos retomar isso. E as perguntas que eu fiz aqui sobre a fiscalização. Sobre a fiscalização que precisa ser respondida. Senhor presidente, para encerrar, farei todas as sessões enquanto não for resolvida essa coisa aqui. Acho que essa casa, senhor presidente, e esse vereador se coloca aqui à disposição de Vossa Excelência, deveria tomar uma atitude até para ajudar o prefeito Emídio, não é? Se o senhor pegar no papel dos povos que tem ali, tem o mesmo nome que os outros, enfim. Quem erra, que pague pelo seu erro. Não pode ser nós aqui, não pode ser a casa, não pode ser o povo. Muito obrigado, senhor presidente.